Bom dia! Que Deus abençoe sua vida, te dê muita alegria, muito amor. E hoje nós estamos aqui no nosso devocional e hoje é o dia 73. Isso mesmo, 73. E olha só, você que chegou até aqui, eu quero dar os parabéns para você e dizer, falta pouco para a gente concluir os nossos 100 dias de devocional. Amém? Hoje o tema é refletindo a imagem de Jesus. E eu gostaria de ler junto com vocês. Pegue aí o seu livro, o nosso devocional, e vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Queridos, existe uma verdade poderosíssima nesse versículo. É que a vida cristã, ela é um processo de transformação. Isso mesmo. Ninguém começa refletindo de imediato a presença, a imagem de Jesus. Mas à medida que a gente caminha com Deus, sabe, o Espírito Santo, ele vai nos transformando todos os dias de glória em glória. Ou seja, cada dia que passa, eu sou diferente. Não é mais o que eu era ontem. Hoje eu sou melhor. E amanhã, eu creio que Deus ainda fará coisas muito maiores, tanto em mim como em você. E eu quero falar de alguns pontos. E o primeiro ponto é: Deus, ele usa o fogo para purificar. O devocional de hoje, ele conta uma história de uma mulher que perguntou para um ourives, Ourives, aquele que trabalha com ouro, e ela fez a pergunta: como você sabe quando a prata está totalmente purificada? E aí o ourives, ele respondeu, ou seja, com prata, com ouro, que ele trabalha, ele respondeu para ela: olha, quando eu consigo ver a minha própria imagem refletida na peça, e aí ela está pronta. Uau! Que resposta maravilhosa e profunda. Ou seja, a prata, ela precisa passar pelo fogo, por um refinamento, para que as impurezas da prata possam sair, as impurezas da peça possam sair. E o objetivo final para o ourives, para uma pessoa, um profissional, é que quando ela estiver pura, ela vai refletir perfeitamente a imagem do ourives na peça. E assim também acontece com a gente, porque Deus, ele permite processos na nossa vida, não para nos destruir, mas para nos purificar. As lutas, os desafios, as dores que sentimos muitas vezes faz parte do processo de refinamento em nossas vidas. E eu digo para você porque esse é o objetivo de Deus, para que através do processo a imagem de Cristo possa ser vista em nós. E o segundo ponto, o fogo do Espírito
transforma vidas. Isso mesmo. Quando o Espírito Santo toca uma vida, algo muda profundamente. Sabe, esse devocional que a gente está vendo aqui agora, ele fala de alguns exemplos poderosos. E são eles: os missionários Heidi Baker e Leif Hetland experimentaram o fogo do Espírito Santo e passaram a viver algo sobrenatural, algo tremendo na vida deles. E as pessoas, elas foram alcançadas, os milagres começaram a acontecer e multidões foram impactadas. E o que isso mostra? Mostra que o Espírito Santo, ele não só apenas nos consola, mas ele transforma e ele capacita a nossa vida a cada dia. Então, quando uma pessoa se rende completamente para Deus, sabe, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar, a moldar essa pessoa para algo extraordinário, para algo muito maior. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é: um encontro com Deus pode mudar uma geração. Isso mesmo. O avivalista Evan Roberts, usado, sabe, por Deus no avivamento lá no país de Gales, ele relatou uma experiência tremenda, profunda, através da oração. Ele diz que certa noite ele estava orando e enquanto ele estava orando ali, ele sentiu algo extraordinário e ele entrou numa dimensão assim tremenda. A comunhão com Deus que ele teve naquele momento foi muito grande. Ele tremia na presença de Deus, que a cama, ela chegava a balançar. Dá para imaginar isso? E depois dessa experiência que ele teve, algo extraordinário aconteceu. Em apenas 6 meses, mais de 100.000 pessoas se converteram. Sabe o que nos ensina isso? Ensina que o avivamento público começa com um encontro privado com Deus. Ou seja, só haverá avivamento se houver um encontro genuíno no seu privado com Deus. E antes da transformação de multidões, existe primeiro um coração queimando pela presença do Senhor. E quarto, eu quero dizer que o mundo, ele precisa enxergar essa transformação. Ele precisa ver Jesus em nós. E o maior testemunho que a gente pode dar para este mundo não é apenas aquilo que falamos, mas é aquilo que nos tornamos, ou seja, a transformação. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que existe em nós um amor verdadeiro, que existe em nós a graça de Deus, que existe em nós misericórdia e que existe em nós uma fé grandiosa e um caráter totalmente transformado. Ou seja, as pessoas precisam ver que Jesus reflete em nossa vida. Isso só acontece quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. E talvez hoje você esteja aí passando por um momento muito difícil da sua vida. Talvez você esteja enfrentando pressões, lutas, processos que nem você entende. Mas lembre-se, Deus ainda está trabalhando em você. Faz parte do processo. O fogo, ele parece ser desconfortável. Sim, hoje pode ele estar removendo as impurezas.
E essas impurezas, que muitas vezes elas impedem que a glória de Deus reflita através da sua vida. E o fogo, ele vem para remover isso. A provação vem para remover isso. E quanto mais Deus trabalha em você, mais a imagem de Deus vai aparecer. O plano de Deus para a sua vida não é apenas te salvar, é para te transformar. Transformar sua mente, seu caráter, sua fé. E até que um dia, quando as pessoas olharem para você, elas possam ver não só uma pessoa comum, mas o reflexo de Jesus na sua vida. E tudo isso acontece através da obra do Espírito Santo. Amém? Vamos orar por isso? Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Senhor, e pedimos para que o Senhor purifique o nosso coração. Eu sei que as lutas, o fogo, a provação, ela vem para nos purificar. E se tiver algo em nós que não reflita a sua imagem, Pai, remove agora. Remove todas as impurezas. E que teu Espírito Santo possa nos transformar cada dia de glória em glória. E que as nossas vidas, Senhor, possa ser um reflexo de Jesus nesse mundo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seja um reflexo de Jesus aqui na terra. Amém? Até amanhã com um novo devocional.